Almerindo Martins de Castro, no livro Antônio de Pádua, expõe: Antônio de Lisboa ou de Pádua foi médium dos maiores, médium de materialização, de efeitos físicos, vidente, de transporte, de transfiguração, de cura, inspirado, audiente, de transmissão de fluidos, profético. E conta um fato verdadeiramente de materialização. Um amigo e vizinho do pai de Antônio matou por inimizade certo moço de importante família e escondeu o cadáver no quintal da casa de Martim de Bulhões, pai de Antônio. Feitas as pesquisas e achado o morto, foi o pai de Antônio envolvido no processo e condenado à morte como sendo cúmplice, juntamente com os autores do crime. Antônio pregava em Pádua, quando foi mediunicamente ciente do ocorrido, isto é, de que o pai ia ser decapitado. Antônio cessou de falar. Seu corpo, arrimando-se no púlpito, imobilizou-se, dando a impressão de estar dormindo, e apareceu em Lisboa, no adro da Sé, onde tivera sepultura o assassinado, e aí deteve o cortejo da justiça. E chegando junto à cova do morto, materializou o espírito da vítima, fazendo-o narrar toda a verdade do crime sem omitir uma peripécia. O espanto foi inenarrável, pois todos viram o defunto erguer-se da tumba e, fim da narrativa, cair morto outra vez. Mas o extraordinário livramento do velho Martim de Bulhões não produziu só esses pasmos, porque Antônio, quando continuou a prédica interrompida, em Pádua, pediu desculpas pelo demorado intervalo, contando como fora e conseguira salvar o genitor. E os que não acreditaram tiveram a confirmação do caso quando chegaram as informações pedidas para Portugal. É certo que se conta também, de modo um tanto diferente nos pormenores, este acontecimento. Porém, é fora de qualquer dúvida que ocorreu. E havia mesmo em Lisboa uma rua cujo nome estava ligado ao caso, chamada Rua do Milagre de Santo Antônio. A quantos duvidam, falta confiança, fé, a certeza das realidades prometidas pelo Cristo e reafirmadas pelos grandes médiuns, que continuam, através dos tempos, a grande cruzada pelo aperfeiçoamento das criaturas da Terra. Praticamente, poucos acreditarão que o dom mediúnico possa materializar o espírito de um assassinado, que vem à justiça dos homens apontar o nome do criminoso. Parecerá aos cépticos e aos poucos sabedores da doutrina dos espíritos que o caso de Antônio de Pádua, livrando o genitor da acusação de cúmplice num crime de morte, só poderá ter realidade sob a forma de milagre quando um santo, pelas graças celestes, obrigue o espírito a sair do túmulo para falar em defesa do acusado. Assim não é. Os médiuns da estirpe de Antônio de Pádua podem atrair e provocar a materialização, mas qualquer outro, possuindo os fluidos necessários à produção do fenômeno, dará lugar à materialização espontânea. Antônio também era conhecido pelo dom da pregação. Tinha profundo conhecimento do Evangelho, foi um extraordinário orador e realizou inúmeros milagres. Outro fato interessante sobre ele. Sabemos que, embora tenha nascido na cidade de Lisboa, em Portugal, Santo Antônio é normalmente referido com o nome do local em que morreu, a cidade de Pádua, na região nordeste da Itália. A sua morte se deu a 13 de junho de 1231, quando o santo contava com apenas 36 anos de idade.
A língua do santo, que tinha proclamado com tanta eloquência a palavra de Deus, foi encontrada perfeitamente intacta. Foi tão grande o luto que se mostrou por ocasião de seu falecimento e tantos os milagres realizados, que o processo eclesiástico para verificar a sua santidade não chegou a durar sequer 1 ano. Santo Antônio de Pádua foi canonizado em 1232 por Gregório IX, o mesmo Papa que o vira pregar e que lhe tinha dado o epíteto de Arca do Testamento, pelo conhecimento notável que exibia das Sagradas Escrituras. Se permitíssemos privar da devoção humana por mais tempo aquele que foi glorificado pelo Senhor, pareceria que de algum modo lhe tirávamos a honra e a glória que lhe eram devidas, disse na ocasião o sucessor de São Pedro. Nesse mesmo ano, os confrades do santo, ajudados pelos moradores de Pádua, começaram a erigir uma basílica em sua honra. Em 1263, seu corpo foi transferido para o lugar, na presença de São Boaventura, então superior dos franciscanos. Quando o sarcófago foi aberto, a língua do santo, que tinha proclamado com tanta eloquência a palavra de Deus, foi encontrada perfeitamente intacta e foi então colocada em um relicário dourado, de onde até os dias de hoje recebe a veneração de inúmeros devotos e peregrinos. O corpo de Santo Antônio foi exumado ainda 2 outras vezes. Em 1350, quando seu queixo e vários de seus ossos foram colocados em relicários próprios. E há poucos anos, em 1981, por ordem do Papa São João Paulo II, quando descobriram incorruptas também as suas cordas vocais. Para medir a qualidade da pregação de Santo Antônio, leve-se em conta o fato de que, às vezes, mesmo reunindo em um só lugar uma multidão de 30.000 pessoas, nem sequer se ouvia um sinal de clamor ou murmúrio enquanto ele falava. Pelo contrário, num silêncio prolongado, como se fora um só homem, todos escutavam o orador com os ouvidos da mente e do corpo atentos. Fica para todos os devotos de Santo Antônio, portanto, esta importante lição deixada pelo próprio Cristo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Nossa gratidão a Antônio da eloquência divina.